A paz do Senhor Jesus, este é o Manai News especial. Estamos no ar agora com mais uma edição especial do programa Manai News. Essa seria uma edição em que nós traríamos aqui as últimas notícias sobre as igrejas do sul do Brasil, com os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas em virtude do falecimento do pastor Gedeuti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, a participação dos nossos irmãos do Sul nessa semana será voltada totalmente para o culto de passamento do presidente e, como os irmãos nessa região vivenciaram esse momento de despedida no Senhor, você vai continuar acompanhando aqui conosco a partir de agora. Vivenciamos no último dia 5 de julho a notícia da morte do pastor Gedeuti Vitalino Gueiros, que desde 2007 era presidente da Igreja Cristã Maranata. Essa notícia foi muito sentida por todos nós que vivemos a experiência dessa obra. Já temos mostrado aqui no Manai News ao longo dessa semana depoimentos e testemunhos sobre o culto de passamento e sobre a vida do pastor Gedeuti em diversas partes do Brasil. Agora, vamos diretamente para a região sul, começando pelo estado do Paraná. Vamos falar com o correspondente, o pastor Elimar, sobre o culto de passamento do pastor Gedeuti Gueiros. Pastor Elimar, a paz do Senhor Jesus, como que foi a repercussão aí no Paraná? A paz do Senhor Jesus, Jorge. Todos aqui na região do Paraná sentimos muito pela perda do nosso querido presidente e pastor Gedeuti Gueiros. Somos uma família unida que sabe se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Estamos aqui gravando diretamente do culto de passamento na cidade de Carambeí, mas unidos em um corpo só, iremos mostrar agora depoimentos de alguns irmãos que estão participando deste momento nas igrejas aqui no nosso estado. Veja agora um depoimento com o pastor Orlando, da igreja de Palmeira, aqui no Paraná. Quero congratular todos os familiares pelo momento em que estamos vivendo, a partir do nosso pastor, querido pastor Gedeuti Gueiros. Também queremos saudar a toda a igreja, dizendo que o legado que ele nos deixou, ela continua, porque é pelo Espírito Santo que nós somos sustentados e somos governados nesta obra. Sou pastor na Igreja Cristã Maranata, em Palmeira, no Paraná. Estamos consternados por esse momento do passamento do nosso companheiro, pastor Gedeuti Gueiros, presidente da instituição, mas que nos deixou um grande legado extraordinário de amor, de fé, fidelidade ao Senhor. E deixamos a família, os nossos sentimentos, familiares, amigos, companheiros de ministérios também. Pastor Danilo, da Igreja de Ponta Grossa, região Paraná Sul. Nós estamos aqui para expressar o nosso sentimento de dor, mas ao mesmo tempo de consolo pela passagem, do nosso pastor Gedeuti. Lembrar dos ensinamentos que ele deixou a nós como ministérios. É sempre um grande mestre. E sabemos que em breve nós estaremos também com o Senhor. Estamos aqui com alguns pastores da região norte do Paraná, representando todos os pastores, membros da Igreja Cristã Maranata da região Paraná Norte, aqui no estado do Paraná, no sul do país. Uma perda, um vazio, mas que através da oração dos irmãos, a oração da igreja e a lembrança da passagem do nosso querido pastor Gedeuti Gueiros, todos os ensinamentos, todas as doutrinas, o seu testemunho, nós vamos seguir. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, buscando a mesma determinação. Do Portão, em Curitiba, o corpo de obreiros, os diáconos também estão aqui. Nós acabamos de assistir o culto de passamento do pastor Gedeuti. A igreja é certamente muito quebrantada, muito triste pelo que acontece, pela falta que fará o pastor. Mas nós nos consolamos na certeza de que o Senhor se alegra na morte dos seus santos e que nós encontraremos o pastor Gedeuti, daqueles que já passaram na eternidade, quando o Senhor vier nos buscar. Sou pastor Normando, aqui da Igreja Cristã Maranata do Xaxim, Curitiba, Paraná. E nós queremos
compartilhar com os irmãos essa experiência para essa obra quando eu era jovem ainda e tive a oportunidade de ouvir muito seus ensinos, que foram sempre definidos, marcantes e que têm nos trazido até aqui. Nós glorificamos ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez pela vida dele e nos resta agora, não é? Continuar essa obra. O Senhor nos fez um chamado e exemplo nós temos de sobra. A paz do Senhor, meu nome é Joilson. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, Xaxim, aqui de Curitiba. E hoje nós viemos falar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência na obra do Espírito Santo e falar deste momento que toda a Igreja Cristã Maranata no Brasil, no mundo inteiro, né, está comovida com o passamento do pastor Gideuti, um servo fiel, um servo, né, que deixou um legado de fidelidade ao Senhor, e dizer, né, que nós aprendemos muito e sentimos, né, esse momento, mas sabemos que nós temos o Espírito Santo, que é consolador. Quero deixar aqui o meu depoimento também referente ao pastor Gideuti. Em 1984 eu subi ao seminário do Espírito Santo, Manaim Domingos Martins, para fazer um seminário onde o nome era Adolescente 1. E lá eu pude conhecer o pastor Gideuti. Eu tinha 11 anos de idade, então já passam de 40 anos da convivência como intermediário, adolescente, jovem, pastor nessa obra e nos faz muita falta. Mas pude conhecer ele pessoalmente já então desde esse início e parece que sai uma parte de nós neste momento até de dor, mas sabendo que o Senhor separou a bênção da eternidade para o nosso amado pastor Gideuti. Fica aqui minha experiência. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Jorge, é com você. Obrigado, pastor Elimar, pelas informações. Que Deus console os nossos irmãos no Paraná. Indo agora para o estado de Santa Catarina, com a jornalista, a nossa irmã Elisa Brezenzinski, que nos conta como foi o culto de passamento do presidente, que foi um marco para os irmãos nesta região. Elisa, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Hoje prestamos uma homenagem ao servo fiel e presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gideuti Vitalino Teixeira Gueiros, que partiu recentemente. Sua vida foi um marco na história da obra no Brasil e no exterior. Pastores e irmãos de Santa Catarina expressam sua gratidão pelo legado deixado por este servo tão amado. Começamos pela Grande Florianópolis com a irmã Patrícia Winter. Irmã Elisa, estamos aqui na Grande Florianópolis, onde o reflexo da atuação do pastor Gideuti se vê na fidelidade e na firmeza doutrinária dos pastores e das igrejas locais. Estamos nesse culto de despedida do nosso amado pastor Gideuti. O testemunho dele deixado marca os nossos corações e que nós temos agora, sim, sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Nós, pastores, igreja, servos, servas, temos a grande responsabilidade de levar os ensinamentos adiante, servindo ao Senhor com alegria, amando a palavra como Ele amou, sendo fiel como Ele foi. Né? Então, esses foram os ensinamentos que Ele nos deixou, mas que repousa sobre nós a grande responsabilidade de irmos adiante, levando a palavra do Senhor. Com gratidão por tudo que vivemos aqui na Grande Florianópolis, seguimos lembrando com carinho e reverência pelo legado deixado pelo pastor Gideuti. Agora vamos ao sul do estado com a irmã Priscila Bittencourt. Irmã Patrícia, aqui no sul de Santa Catarina, a memória do pastor Gideuti é honrada com reconhecimento e gratidão. Ele nos ensinou que a direção vem do Senhor e que ouvir a voz do Espírito Santo é essencial para a nossa caminhada, e isso ficou gravado nos nossos corações. E assim, no sul do estado, seguimos firmes, guardando o legado deixado por este grande servo. Agora vamos até a Serra Catarinense com a irmã Solange Oliveira. Irmã Priscila, a presença espiritual do pastor Gideuti se fez constante ao longo dos anos aqui na região da Serra Catarinense. Um servo fiel que deixou um testemunho de fé,
obediência e dedicação à obra do Senhor. As igrejas da Serra acompanharam com profundo respeito a transmissão do culto de passamento. Foi um momento de consolo e reflexão sobre o legado espiritual deixado. Aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará sem dúvida com alegria. Não tem como falar do pastor Gedeuti sem citar a palavra que ele tanto amava. Um homem que, muito mais do que resiliência, ele teve uma transformação de vida, que a palavra de Deus, ela entrou no coração dele, esta boa semente, frutificou. Nós somos alvo dessa bênção, desse fruto, porque aprendemos muito com o pastor Gedeuti. Com a certeza de que a obra e o testemunho do pastor Gedeuti continuam vivos em nossos corações. Seguimos agora para o oeste de Santa Catarina com a nossa irmã Natália Palmeira. Mesmo em áreas mais distantes, como o oeste do estado, o legado do pastor Gedeuti está presente. Desde o início da expansão da obra no Brasil, ele sempre fez questão de valorizar cada servo, cada lugar, cada igreja, como parte de um projeto revelado. O pastor Gedeuti Gueiros nos deixou um grande legado, que foi a palavra revelada. Ele nos ensinou muito isso. Ele nos deixou assim muitas mensagens, nos fez descobrir na palavra o valor do que é a revelação, principalmente para nós, do ministério e para a igreja, que hoje vive, a palavra viva na presença do Senhor. Carregando conosco o exemplo e a marca profunda deixados pelo pastor Gedeuti, seguimos agora para o norte do estado com a irmã Paula Berman. Irmã Natália, no norte do estado, as igrejas também reconhecem a importância da direção espiritual do pastor Gedeuti para esta geração. As igrejas se reuniram para acompanhar a transmissão do culto de passamento, momento de gratidão e exaltação ao Senhor por tudo que foi vivido por meio deste servo. Suas mensagens marcaram profundamente os cultos de doutrina, os seminários e os encontros. A missão do pastor Gedeuti, foi um grande testemunho de vida, de governo, de humildade, dedicação e entrega da sua vida diante de Deus. E assim, no norte do estado, a influência do pastor Gedeuti segue viva nos corações dos irmãos. Seguimos agora lá para o Vale com a irmã Letícia Tilma. Irmã Paula, no Vale do Itajaí, os irmãos compartilham da mesma gratidão por um servo que amou a obra até o fim. O pastor Gedeuti, ele viveu em função da obra do Senhor todos os dias da sua vida. Então os exemplos que ele deixou são vários, Mas o que mais me chamava a atenção é essa vida intensa que ele teve. Mesmo numa idade já avançada, ele não poupou esforços para fazer a obra de Deus. Esse é um grande legado que ele deixa para os ministérios, para os pastores, diáconos, obreiros e o nosso povo em geral. E assim seguimos no Vale do Itajaí, com corações gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por meio da vida do pastor Gedeuti. Seguimos com você, Elisa. Obrigada pelas informações, irmãos. O pastor Gedeuti foi um servo fiel que nos ensinou com palavras e com a vida. Aos familiares, nossa oração é para que o Espírito Santo os console com paz. E como igreja, seguimos combatendo o bom combate, guardando a fé e servindo ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Voltamos com você, irmão Jorge. Obrigado, minha irmã Elisa, aos irmãos aí de Santa Catarina. Para encerrar, temos ainda a participação dos nossos irmãos no sul do Brasil, conduzida pelo pastor Alexandre. Pastor Alexandre, a paz do Senhor Jesus. Pastor Jorge e a todos que nos assistem. E aqui no Rio Grande do Sul também não foi diferente. Somos membros do corpo de Cristo e se um sofre, todos sofremos. E a partida do nosso amado e querido pastor Gedeuti Gueiros trouxe consternação a todos os membros da Igreja Cristã Maranata aqui no Rio Grande do Sul. Nessa edição, os pastores coordenadores aqui do estado deixaram um depoimento em homenagem ao nosso saudoso pastor Gedeuti. Acompanhe. Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros foi um homem e profissional exemplar, mas acima de tudo, um servo valoroso que dedicou toda a sua vida ao Senhor Jesus. Seu legado marcou gerações e perdura através da doutrina para sempre.
irmãos e irmãs expressam seu apreço ao querido pastor, saudosos, mas fortalecidos pela certeza de que ele repousa na eternidade. Hoje é um dia muito triste para todos nós, pelo passamento do nosso querido pastor Gedelti Gueiros. Mas, ao mesmo tempo, é um dia em que nós fazemos lembrança de todo o seu ensino, toda a sua preocupação em transmitir uma doutrina que está consolidada no nosso meio, transmitindo experiências, pois ele mesmo foi um exemplo para todos nós, uma vida sempre voltada a esse projeto, perseverando com todas as suas forças. Estamos bastante tristes com a partida do nosso querido irmão, o pastor Gedelti Gueiros, mas ao mesmo tempo o nosso coração ele se alegra, porque ficou todo o ensino, a doutrina, a fé, tudo isso permaneceu no nosso coração. E a grande certeza, a nossa grande esperança que nós temos nesta hora é que breve estaremos juntos para glorificar o nome do Senhor na eternidade. É uma bênção a gente poder ter convivido com uma pessoa tão especial como o pastor Gedelti. Nós aprendemos muito com ele. Eu já sirvo ao Senhor há mais de 40 anos e tenho acompanhado toda essa trajetória, as revelações, e isso tem nos enriquecido muito. Então é um legado que nós podemos passar para os nossos filhos. Glorificamos o nome do Senhor por todo o tempo em que ele passou conosco, porque foi o tempo de profundo aprendizado da palavra de Deus. Nós aprendemos a doutrina, ela foi consolidada no nosso meio, aprendemos o corpo, aprendemos com um homem profundo conhecido da palavra de Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos sustentou e nós estamos certos que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. E antes de encerrarmos a participação do Rio Grande do Sul nessa semana, nós, pastores, ungidos, diáconos, obreiros, senhoras, jovens, crianças aqui do estado do Rio Grande do Sul, expressamos em silêncio reverente honra e reverência pela partida do servo do Deus Altíssimo. Deixamos assim o nosso carinho, respeito e orações à família. E que o Senhor, nosso Deus, possa consolar os nossos corações. Um grande abraço a todos. Jorge, é com você. Amém. Nós queremos aqui agradecer a todos que prestaram sua homenagem e toda a equipe do Manai News do sul do Brasil. Mais uma vez, lembramos que o pastor Gedelti Gueiros apreciava muito este programa. Nós seguiremos realizando a obra do Senhor, firmes no propósito de anunciar os grandes feitos do Senhor Jesus em nosso meio. A paz do Senhor.